a todos. Retomamos o nosso estudo sobre a Divina Providência, que no encontro passado terminou falando da relação entre a liberdade do homem e a iniciativa de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus é livre. O homem nunca foi, não é, nem jamais será violado por Deus nessa prerrogativa que é sagrada. Deus nem força uma pessoa a fazer o bem, respeita a sua liberdade para a prática do bem, mas a auxilia. E Deus não força ninguém a fazer o mal. Não o ajuda, todavia, mas permite que ele haja mal. Estamos tratando agora somente da relação entre a iniciativa de Deus, que ajuda, que auxilia, mas não viola a liberdade do homem, que permanece soberano. Como relacionar? Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, com o texto que já comentamos no encontro anterior, Filipenses capítulo 2, de 12 a 13. Vamos ler o texto. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Deus realiza em nós, segundo o seu beneplácito. Beneplácito é bondade, é o favor, é a concessão dele. Aquele que exerce o beneplácito é indulgente, é favorável, é bondoso. É segundo a sua misericórdia que ele age em nós. Como? Vejam bem, realiza em vós o querer e o executar. Será que porque Deus realiza em nós o querer nosso, e o executar nosso, será que é Ele sozinho? E se assim fora, onde fica o nosso livre-arbítrio? Mas não é assim. E se só fôssemos nós? Impossível. Sem mim nada podeis fazer. Se fazemos algo de bom, é por iniciativa de Deus, auxílio de Deus, concurso de Deus, mas respeito de Deus à nossa capacidade de decidir. Deus não pensa em nosso lugar, somos nós que pensamos. Mas se pensando, desejamos Deus, isso já é fruto da misteriosa ação da graça de Deus e da nossa iniciativa. Não dá, por favor? Não perguntem para mim, por favor. Como é exatamente esse esponsório? Ou, de outra forma, como é esse casamento? Como é essa intimidade? Como é que Deus auxilia o homem sem violar sua liberdade, sem tolher sua autonomia na capacidade de pensar? Como isso exatamente acontece? Jamais saberemos nesta terra, a não ser no céu um dia. Se chegarmos lá, é o nosso grande desejo. Senhor, me explique essa relação. Enfim, quando o Senhor disse, Deus, por meio do apóstolo Paulo, é Deus quem realiza em vós o querer e o executar. Como isso aconteceu? Para tornarmos o mistério mais insondável ainda, mais abismal e mais interessante, vejamos lá o episódio do raciocínio, do pensamento, da reflexão do filho pródigo na parábola. Ele refletiu. Olha, o texto já diz, ele refletiu, ou ele começou a pensar. Na casa do meu pai havia comida em abundância e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um escravo.
Essa é uma parte importante. A segunda é, ele se levantou e foi. Então vejam, enquanto ele não se levantou, ele estava refletindo e ainda decidindo. Quando ele se levantou e partiu, aí ele já decidiu. Quer dizer, é claro que a decisão é, antes de tudo, um ato interno, mas ele é posto em prática quando o menino se levanta e decide voltar para a casa do pai. Aqui nós temos, no drama da vida mergulhada no mais porco, no mais sujo, no mais imundo pecado, onde Deus age sem violar a liberdade da pessoa, sem violar a capacidade da pessoa de pensar. Vamos a um comentário muito bonito que Orígenes nos presenteou na sua obra Tratado sobre os Princípios, exatamente comentando esse versículo 13 aqui. É um parágrafo só, não é longo, no meu entendimento é muito rico, e pediria a vocês que prestassem bastante atenção. Ele cita o texto: é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar, e diz: dizem alguns, se o querer vem de Deus e o agir vem de Deus, mesmo que desejemos o mal, e se agimos mal, isso vem de Deus para nós. E se é assim, não somos senhores de nós mesmos. Ele não está afirmando nada, ele só está citando o que alguns dizem, deturpando o versículo. Mas ele continua: de igual modo, quando queremos os melhores bens e quando agimos bem, não somos nós que executamos essas ações louváveis, mas como é de Deus que vem o querer e o agir, embora pareça que nós o fazíamos. Foi Deus quem nos concedeu o fazê-lo. Assim, até nisso não temos autonomia, dizem. Aí ele agora vai responder. A isso, é preciso dizer que a palavra do apóstolo não quis dizer que o querer mal vem de Deus, e o querer bem vem de Deus, e também não diz para fazer o bem ou o mal, mas o querer em geral e o agir em geral. Tal como é de Deus que temos a nossa natureza de seres vivos e de homens, assim também o querer em geral, como acabei de dizer, e o fato genérico de se mover. Porque somos vivos, temos a faculdade de nos mover. E, por exemplo, de agitar tais membros, mãos ou pés. Não está aí uma razão para dizer que temos de Deus o caráter específico das nossas ações, por exemplo, de agitar um membro para bater, para matar ou para roubar os bens alheios. Trata-se somente do seu caráter genérico de nos mover, que recebemos de Deus. Nós é que utilizamos essa faculdade para o pior ou para o melhor. Assim, nós recebemos de Deus o agir como seres vivos e do Criador o querer, mas somos nós que nos servimos do querer e de modo semelhante do agir, para o melhor ou para o pior. Eu acho que é uma explicação belíssima. Ou seja, o querer, a capacidade de querer, enquanto tal, Deus deu a todo ser humano. A capacidade de pensar, Deus, enquanto tal, deu a todo homem. E deu também até aos anjos. Agora, o exercício que você faz da faculdade de entender e da faculdade de querer, aí pode ser um problema seu se você mal utiliza, e pode ser benéfico para você se você bem utiliza. Portanto, cuidado com uma ilação indevida, criminosa, caluniosa até do apóstolo Paulo, ao deturpar esse versículo 13. Ficou claro? Ficou clara a explicação do apóstolo Paulo? Muito bem. Dito isso,
Agora vamos ao Catecismo da Igreja Católica, o atual catecismo, que vocês podem descarregar no computador de vocês e tê-lo em arquivo PDF de graça. 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica sobre esse argumento. São pequenos. O primeiro parágrafo tem uma citação muito bonita de Santo Agostinho, ele, sempre ele. E o parágrafo 2002 tem uma citação muito bonita, para variar, de Santo Agostinho. Então vamos ao parágrafo 2001. 2001. Aqui vocês vislumbrem já o episódio do filho pródigo. Eu digo o episódio do filho pródigo porque nenhuma parábola parábola de Jesus, descreve com tanta profundidade, é tão completa, é tão adequada para tratar desse argumento da relação da liberdade do homem que está mergulhado no pecado, que vai transitar para a conversão, para a vida da graça, a volta para a casa do Pai, e ao mesmo tempo a ação misteriosa da graça de Deus que atua aí sem que nós saibamos exatamente como. Então, vislumbrem, por favor, a parábola do filho pródigo. E aqui diz a Igreja: a preparação do homem para acolher a graça já é obra da graça. Esta, a graça, é necessária para suscitar e manter nossa colaboração na justificação pela fé e na santificação pela caridade. Deus acaba em nós aquilo que Ele mesmo começou. Pois, diz Santo Agostinho, começa com a sua intervenção, fazendo com que nós queiramos, e acaba cooperando com as moções da nossa vontade convertida. Olha que bonito. Quando começamos a sentir nostalgia de Deus, saudade de Deus, vontade de se reconciliar com Ele, desejo de sair das trevas, de deixar aquela vida suja, aquela vida imunda, sabe a nostalgia de Deus? Meu Deus, eu não estou em paz contigo, eu me sinto inquieto. É o mesmo Santo Agostinho que diz no livro das Confissões: inquieto está o meu coração enquanto não repousar em vós. Quando o homem, lá, como diz o Salmo 129, na imensidão do vosso amor, ó meu Deus, no abismo da minha iniquidade, da minha miséria, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. De profundis, em latim, é o título do Salmo 129. Das profundezas eu clamo. Então, ali, misteriosamente, quando o homem, enojado do pecado, entristecido, frustrado, indignado, sente saudade de Deus. Saudade não é arrependimento. Vislumbre ali aquele momento mais triste em que você está no fundo do poço por causa do seu pecado. E sente saudade de Deus. E sente vontade de se reconciliar com Ele, de deixar essa vida. Isso ainda não é arrependimento? Isso não é arrependimento. Nostalgia não é arrependimento. Nem, atenção, cuidado, frustração é arrependimento. Nem remorso é arrependimento. Portanto, saudade da casa que você abandonou. Frustração, remorso, isso ainda não é arrependimento, mas podem ser uma misteriosa ocasião da ação de Deus que educadamente, que polidamente ajuda o homem a sentir saudade de Deus, sem, porém, que Deus jamais o force. Jamais Deus forçou, jamais Deus forçará. Isso é a mais estúpida blasfêmia que um ser humano possa dizer. Deus me forçou, Deus me coagiu, Deus me obrigou, Deus tolheu a minha, aspas, autonomia. Mentira, mentira, mentira. Repito a frase de Santo Agostinho no seu livro sobre a graça, capítulo 17,
Deus começa com sua intervenção, fazendo com que nós queiramos, e acaba cooperando com as moções da nossa vontade convertida. Se tu sentes saudade de Deus, de alguma forma Deus está te ajudando a ter saudade dele. E se tu refletes e tu choras, choro talvez no primeiro momento apenas de saudade, apenas de remorso, apenas de frustração, Deus está te ajudando. É o jovem que na praça lá de alguma Cracolândia apanhou, levou uma surra, quase morreu e agora chegou ao cúmulo, já está dependente e para continuar a se drogar ele quer se prostituir, não tem mais dinheiro e rouba, etc. E já está sendo procurado pelos seus comparsas, é aquela vida miserável. E acabou de levar uma surra, está todo ensanguentado, está na sarjeta, mergulhado na lama, nas fezes, e começa a se lembrar do tempo da crisma, do tempo da primeira comunhão, do tempo em que sua mãe rezava com ele, no tempo em que ele ia à igreja. Nostalgia. Já é Deus o auxiliando. Lembra-te de onde caíste. O simples fato da memória dos pecados já é auxílio de Deus. Lembra-te de onde caíste. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, por favor, no livro do Apocalipse. É a uma das igrejas do Apocalipse. Apocalipse 2, de 4 a 5. Já está ali? Vamos todos juntos. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Aliás, esse é um texto até que prova que Deus, ao convidar o homem ao arrependimento, não ocupa o lugar dele. Lembra-te. Ou seja, Deus está exortando a igreja que está em Éfeso a olhar para o pecado ou os pecados que eles cometeram no passado. Lembra-te de onde caíste. O simples fato de você se lembrar da podridão, da miséria na qual você vivia mergulhada ou mergulhado, já é o auxílio de Deus. Arrepende-te. Veja que são duas coisas, dois verbos. Lembra-te, arrepende-te. Aliás, se vocês olharem nas palavras do jovem, do filho pródigo, na pocilga, qual é a primeira lembrança dele? Na casa do meu pai há comida em abundância. A lembrança de um tempo bonito, de um tempo gostoso, de um tempo jubiloso, onde não lhe faltava nada, onde havia fartura. E agora, a memória é bastante clara, ele tem lembrança bem clara, porque ele gastou tudo numa vida devassa, está nessa situação miserável, nessa situação deplorável. Lembra-te. Muito bem. Então, agora, vamos a um outro texto de Santo Agostinho, ainda no parágrafo 2001 do Catecismo da Igreja Católica. Esse parágrafo é muito bonito, por favor anotem. É outra obra de Santo Agostinho chamada Sobre a Natureza e a Graça, capítulo 31. Escutem só, caros internautas, o que Santo Agostinho diz sobre essa misteriosa ação entre graça de Deus, auxílio de Deus de um lado e a liberdade do homem do outro. Aspas. Sem dúvida, operamos também nós, mas o fazemos cooperando com Deus, que opera predispondo-nos com a sua misericórdia. E o faz para nos curar e nos acompanhará para que, uma vez santos, nos revigoremos. Predispõe-nos para que sejamos chamados e acompanha-nos para que sejamos glorificados. Eu acho fantástico de Santo Agostinho, é que ele faz um jogo de palavras, né?
Fica até poético quando ele fala. Olha, repara de novo. Predispõe-nos para que sejamos chamados e acompanha-nos para que sejamos glorificados. Predispõe-nos para que vivamos segundo a piedade e segue-nos para que com ele vivamos para todo sempre, pois sem ele nada podemos fazer. Fecha aspas. A ideia mais ou menos parecida com a frase que lemos ainda há pouco, que está nesse parágrafo da outra obra dele. Agora vamos ao último parágrafo que nos interessa sobre o assunto no Catecismo da Igreja Católica, que é o parágrafo 2002. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem, que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da vida eterna respondem, além de toda a nossa esperança, a esta aspiração. E aqui está a conclusão do parágrafo na obra de Santo Agostinho, a obra mais famosa, eu acredito que todos vocês já tenham lido, mas vamos a um pedacinho do seu livro, As Confissões. É espantosamente belo esse livro. Eu recomendo, por favor, leiam esse livro. Aqui é ele que fala nesse livro. Se vós, ao cabo de vossas obras excelentes, repousastes no sétimo dia, foi para nos dizer de antemão, pela voz do vosso livro, que ao cabo das nossas obras, que são muito boas, pelo fato mesmo de terdes sido vós que nos destes, também nós, no sábado da vida eterna, em vós repousaremos. As obras que eu fiz, foram Deus quem as deu para mim. E essas obras eu devolvo para Ele, não só no sábado eterno, no ocaso da vida, no descanso definitivo, mas é um reconhecimento de que, se eu fiz algo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Deus quem opera em vós o querer e o executar. Quando em Filipenses capítulo 1, versículo 6... estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. O início. Claro que o início, remotamente falando, é a eternidade. Mas no tempo, quando nós nascemos para Deus, no sacramento do batismo. Mas, concretamente, por iniciativa nossa, quando atingimos a idade da razão. Ali, mais ou menos, entre os 7 e 8 anos de idade, quando já temos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É a chamada, em linguagem canônica, idade da discrição, que eu acho que em direito civil deve ser mais ou menos a mesma coisa. Muito bem, o início. Meu Deus, quando se iniciará a obra da conversão daquela pessoa que a senhora quer tanto convertida? Vislumbre essa pessoa. Pode ser o seu esposo, sua esposa, seu filho, seu neto, seu grande amigo, aquela pessoa por quem você reza tanto, pedindo a Deus Todo-Poderoso que realize essa obra excelente, Reparem que o verbo iniciar está no pretérito perfeito, já iniciou. Para alguns, o início começa do que nós consideramos o zero. Porque o início é o 1, 2, 3. Zero não é início. Mas para Deus, o que nós entendemos por zero pode significar início. Ou seja, fulano que blasfemou contra Deus a vida inteira. Imaginemos esse episódio possível, não é? Não sabemos como foi a vida inteira do ladrão crucificado com Jesus, que se arrependeu antes de morrer, se
ele só passou a roubar depois de um certo tempo. Mas, de qualquer maneira, vislumbre aí uma pessoa que passou a vida inteira sem Deus. E agora está passando por uma situação vexatória, humilhante, dramática, ridícula, triste de morrer. Talvez Deus Todo-Poderoso tenha decretado desde toda a eternidade que o início da conversão dele está aí, justamente aí. Procure e você não vai encontrar. Busque na situação dramática que você tem, talvez no dinheiro que você tem no banco, na sua riqueza. Busque o sentido da vida, não encontra. Blasfeme, ridicularize, critique, persiga, deboche, anarquize com a igreja, com as obras de Deus, com tudo aquilo que Deus diz e faz, insulte os sacerdotes. Mas, se você se dispuser a fazer isso, se você se dispuser a fazer isto, saiba, o meu amor por você é infinito. E mesmo respeitando a sua capacidade de dizer e fazer essas coisas, de ser tão hostil, de ser tão recalcitrante, de ser tão rebelde, de ser tão estúpido e estulto, de ser tão insano, vou ajudar você. Sem, porém, entendam, jamais forçar a liberdade desse infeliz. Como Deus inicia? Então, isso vai permanecer sempre um mistério. De qualquer maneira, a ação de Deus tem um, podemos dizer, limite. Ela não força, ela não tolhe, ela não desmerece, ela não massacra nem um pouquinho a nossa capacidade de entender e de querer. Eu acho que é importante agora falarmos de 8 textos. De um lado, os 4 primeiros textos da Bíblia que falam da soberania da vontade de Deus. Mas também o contraponto. 4 textos que falam da autonomia do homem. Atenção, cuidado, porque a palavra autonomia, à luz da Bíblia, ela em absoluto não existe. Ela só é compreendida em relativo. Em absoluto não. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então o homem não é autônomo, senão para praticar o pecado. Mas não é autônomo em absoluto para praticar o que agrada a Deus. Por quê? Sem mim, vamos repetir? Sem mim nada podeis fazer. Esse versículo, vocês já sabem de qual? É João capítulo 15, versículo 5. Fácil de decorar? Fácil de decorar, coronel? Vamos ver de novo? João capítulo 15, versículo 5. Vamos colocar, Wellington, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No próprio versículo 15, nós já temos aí uma prova de que aquele que disse, sem mim nada podeis fazer, respeita a nossa, aspas, liberdade, a nossa autonomia. Quem permanecer em mim? Ou seja, você quer permanecer em mim? A decisão é sua, é você que decide. Se você decidir permanecer em mim, o que em absoluto já é fruto da minha ação, que não viola sua capacidade de decidir que quer permanecer em mim, sem mim nada você poderá fazer. Até o simples fato de decidir permanecer em mim já é auxílio da minha graça. Todavia, o auxílio de Deus não tolhe nossa capacidade de decidir. Portanto, meu Deus, eu sinto nostalgia de Ti e sei que o simples fato de ter saudade de Ti já é auxílio Teu, mas é uma saudade minha. É uma saudade que eu não teria se Tu não me auxiliasse. E essa saudade me leva a refletir. E essa reflexão não existiria sem o Teu auxílio. Todavia sou eu quem reflito, mas reflito auxiliado por Ti. E se tomo a decisão de me levantar, de me converter, de renunciar a essa vida de pecado, é auxílio da Tua graça, mas decisão minha. Mas eu não decido sem Ti.
E tu não me auxilias sem respeitar a minha capacidade de decisão. Compreenderam? Então, uma coisa supõe a outra e uma não pode ignorar a outra. E isso permanecerá sempre um mistério. Mas um mistério poderoso. E convém que seja assim. Convém que seja assim. Porque se não fosse assim, o demônio poderia dizer: tu, Altíssimo, te aproveitaste do teu poder para forçar esta pessoa que antes me pertencia a voltar para ti. Não, o demônio não diz isso. E essa é a fúria do demônio. O demônio é derrotado pela criatura livre. No caso da Santíssima Virgem, nós sabemos qual é a frase mais famosa. Eis aqui a serva do Senhor. E olhe que o anjo pediu autorização a ela. Pediu o seu consentimento. E ela consentiu livremente. Mas também para ela se aplica: sem mim nada podeis fazer. Ah, mas Jesus ainda não tinha nascido? Como é que, se ela aceitou o anjo, foi pela graça de Cristo? Aceitou a proposta do anjo, foi pela graça de Cristo. A graça de Cristo, que é Deus, tem sua aplicação por toda a eternidade, e aquilo que Ele operou pelos seus merecimentos no Calvário é aplicado em qualquer tempo, em qualquer época, antes ou depois do evento da encarnação, da paixão, morte e ressurreição. Lembrem-se que Jesus Cristo é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E se alguma pessoa na face da terra disse algo de bom, foi com o auxílio da graça, foi com o auxílio de Cristo. Eu disse na aula passada, se Adão se salvou, foi pelos méritos de Cristo. Como é possível, se Cristo ainda não tinha se encarnado? A questão do tempo, isso é conceito nosso. Deus é eterno. Os méritos de Cristo no Calvário, Cristo que é eterno, com o Pai e com o Espírito Santo, Ele aplica para qualquer pessoa. Ninguém entra no céu, ninguém se converte, ninguém se salva, ninguém faz nada de meritório senão pela graça de Cristo. E isso se aplica aos que viveram no tempo antes de Cristo e aos que vão viver depois de Cristo. E aos que estão vivendo sem conhecer Cristo, sem aqueles que nunca conheceram Cristo, se fizeram algo de bom, se salvaram, foi pelos merecimentos de Cristo. Portanto, a primazia absoluta é da graça de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Se aplica a Nossa Senhora, se aplica a qualquer criatura na face da terra. Então temos 15 minutos para citar 8 textos da Bíblia. 4 sobre a soberania da vontade de Deus, é o primeiro contraponto. E depois 4 textos para citar a liberdade do homem. Se a vontade de Deus é soberana, por um lado, somos soberanos, entre aspas, por outro lado, para decidirmos em favor dele, de acordo com a vontade dele. Primeiro texto, Isaías 6, de 9 a 10. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver, obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito e não se cure de novo. Deus diz ao profeta, vai e fale. É uma ordem que é dada a uma pessoa livre. Agora vejam a ordem. Escutai sem chegar a compreender. Deus fala. O endurecimento, porém, é a resposta do ouvinte, ou dos ouvintes. Olhai sem chegar a ver. Faça com que eles vejam. Todavia, a cegueira deles é a iniciativa deles. Depois, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, nem compreenda nada com seu espírito. A dureza do coração do homem é iniciativa dele.
O homem pode, diante das evidências, do óbvio, do claro, do explícito, do incontestável, do evidenciável, daquilo que é tão claro, tão límpido, que não tem o que discutir. Mas o pecado do homem tem essa capacidade tremenda de, mesmo vendo o óbvio, se fechar. De mesmo enxergando a verdade, não enxergá-la. Mas isso é iniciativa absolutamente do homem. A vontade de Deus é de levar ao homem o conhecimento daquilo que Deus quer que ele conheça. Romanos capítulo 8, de 28 a 30. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, olha que movimento bonito, viu? Olha o primeiro verbo, distinguiu. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou, segundo verbo, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Segundo verbo é predestinou. Terceiro, e aos que predestinou também os chamou. E aos que chamou também os justificou. E aos que justificou também os glorificou. Aqui está a iniciativa de Deus. Ele é soberano para escolher desde toda a eternidade, predestinar, distinguir, chamar, justificar e glorificar. O plano soberano de Deus, a vontade intangível de Deus aqui se destaca antes que existíssemos, antes que nossa capacidade de entender e de querer pudesse se manifestar no tempo, ou seja, começasse a ser exercitada. Não digo na hora da fecundação, mas quando a inteligência e as duas capacidades, intelectiva e volitiva, já começam a ser postas, ainda que de forma bem rudimentar, no período da pré-idade da discrição. Pois bem, antes disso, já desde toda a eternidade, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou e o Senhor nos glorificou. Claro que esses verbos aí tem uns que se aplicam estritamente à eternidade. A predestinação é um verbo aplicado propriamente à eternidade. Distinguiu também na eternidade, mas predestinados, chamados, é no tempo. Justificados no tempo e glorificados nesta vida em penhor e em plenitude na eternidade. Próximo texto, ainda em Romanos, capítulo 11, de 33 a 36. O abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Em Romanos 9, capítulo anterior, Romanos 9, de 10 a 21, Romanos 9, de 10 a 21, eu não vou ler o texto todo por uma razão simples. Ele trata esse texto da eleição de Israel, a nação toda, que misteriosamente não aceitou o Salvador. Nesses três capítulos, 9, 10 e 11, temos, porém, uma profecia muito curiosa. Aliás, eu disse isso para quem foi conosco agora em maio para Jerusalém, olhando a cidade. Uma das profecias é que, antes de o mundo acabar, Israel toda se converterá a Jesus Cristo. Como é que isso é possível? Como é que isso será possível? Se atualmente menos de 2,5% da população de Israel acredita em Jesus. Como é possível isso? Mas nesses três capítulos aqui, capítulos 9, 10 e 11, reparem na Bíblia de Ave Maria, qual é o título? Desígnio de Deus a respeito de Israel.
Então vocês leiam depois, se puderem os 3 capítulos, bem, mas sobretudo Romanos 9, de 10 a 21, a soberana vontade de Deus a respeito de Israel, que até hoje, 2000 anos depois da vinda de nosso Salvador, 2000 anos, ainda não aceitou Jesus como o Messias, ainda não aceitou Jesus como o Verbo eterno do Pai. Bem, com esses 4 textos, vamos agora, em 6 minutos, recordar para vocês que, malgrado não, apesar da soberana vontade de Deus, o homem tem a prerrogativa de escolher. Se a vontade de Deus é soberana, se Deus é onipotente, e os seus desígnios sempre se cumprem, isso não significa dizer que o homem deixou de ter o seu livre-arbítrio, ou ele ficou comprometido. Não, não e não. Por favor, Deuteronômio 11, de 26 a 28. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. Bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Então vocês têm essas 2 alternativas, bênção ou maldição, escolham. Ora, esse texto é indiscutível. Deus não viola nossa capacidade de decidir. Deus coloca diante de nós as 2 alternativas. Como colocou diante de Adão. Vocês podem comer todos os frutos das árvores do jardim, exceto o fruto da árvore da vida. Não comam, porque no dia em que você comer, você vai morrer. No dia em que comerdes, morrereis. Portanto, o livre-arbítrio aqui é garantido, é preservado, é respeitado por Deus Todo-Poderoso. Então, bênção de um lado, maldição do outro. Vejam o verbo no versículo 26. Proponho-vos. O verbo não é imponho-vos, porque se fosse imposição, ele não imporia absolutamente a maldição, o pecado. E se fosse somente a prática do bem, então não haveria sentido nenhum. Eu forço vocês, vocês só podem fazer aquilo que me agrada, o que não é verdade. Eu proponho a vocês a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolham. Obviamente que Deus sugere, escolham a vida, escolham a graça. Por favor. Muito bem. Agora, vamos a Deuteronômio 30, de 15 a 20, que é um texto até melhor para ilustrar a relação entre a graça de Deus e o respeito que Ele tem pela nossa capacidade de decidir. Olha, que eu hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em teus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis, seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente, e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la, ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Olha aqui de novo a mesma ideia do versículo 15. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que o que vem depois é uma sugestão, é um conselho, não é, na verdade, uma tirania de Deus. É um conselho. Ele coloca as 2 alternativas e propõe uma delas. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque esta é a tua vida, a longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. E agora, 2 versículos somente, um de Isaías e um de Jeremias. Isaías 1, 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. É um versículo simples,
mas que traz a mesma ideia dos dois versículos anteriores, dos dois textos anteriores do Deuteronômio. Todos juntos? Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Ou seja, se vocês quiserem, se vocês optarem, se vocês decidirem, a decisão é de vocês. E finalmente, terminamos a aula de hoje com Jeremias capítulo 11, versículo 8. Jeremias capítulo 11, versículo 8. Aqui já é para aqueles que optaram, por livre decisão deles, pelo mal, pelo pecado. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo obstinadamente os pendores maus de seus corações. Assim, contra eles, executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observaram. O que me chama a atenção nesse versículo é obstinadamente. O que é obstinação? Não existe obstinação na prática do bem. Existe insistência, existe reiteração, qualquer outro verbo. Mas em língua portuguesa, esse verbo se aplica ao quê? A prática reiterada daquilo que é mal. O que é uma pessoa obstinada na prática do mal? É uma pessoa, ela não sai de jeito nenhum daquele propósito. Ele repete, ele insiste, aquilo já é um hábito, ele sente prazer naquilo, ele não tem boa vontade em retroceder, não aceita conselho de ninguém, obstinadamente, os pendores maus de seus corações. Deus não tem nada a ver com isso. Se eles se obstinaram, foi porque eles tomaram essa iniciativa. Mas esse texto até ficou fora de propósito, porque nos interessa agora falar do livre-arbítrio para a prática do mal. Estamos no livre-arbítrio para a prática do bem. E penso que esses outros 7 textos, esses outros 3 textos, com mais os 4 primeiros que falam da soberana vontade de Deus, nos ajudaram com Santo Agostinho e com tantos outros textos nesse encontro a ter essa ideia, oxalá, depurada de qualquer imperfeição, de qualquer confusão que levasse o nosso coração a dizer que Deus nos força ou que Deus nos abandona. Deus nem nos força, nem nos abandona. Deus não nos força a prática do mal, como não nos força a prática do bem. Quanto à prática do mal, Ele permite, e não tem nada a ver com isso, é decisão somente nossa. E quanto à prática do mal, Ele não só permite, mas quer. Só que quer, auxiliando-nos, só que nos auxilia sem violar a nossa capacidade de entender e de querer. Obrigado pela paciência. No próximo sábado, se Deus quiser, retomamos esse assunto e já estamos no final, só vamos ter mais um encontro a respeito da relação entre graça de Deus e liberdade do homem para a prática do bem, porque no segundo próximo encontro, ou do próximo sábado, o outro, já vamos tratar da parte mais delicada do assunto da divina providência, que é este. Se Deus é providente e cuida de tudo, se sua soberana vontade é intangível e sempre vitoriosa, por que a prática do mal? Por que tantos crimes? Por que tanta maldade? Por que tanta perversidade na história da humanidade? E vamos antes assistir a um filme que retrata um dos episódios mais sangrentos da história da humanidade. 55 milhões de pessoas mortas na última Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Um filme um evento, um acontecimento que forçosamente aguça o nosso interesse para responder a essa pergunta. Onde tu estavas, Deus? Se tu és providente, porque permitiste que esse mal horrendo ceifasse a vida de tantos milhões de pessoas. Boa semana a todos, até breve, se Deus quiser.